No último encontro nosso de Medita Unipaz, eu trouxe um tema que eu dei o nome de abordagens ativas ao meditar, que estava relacionado com o modo como a gente lida com nossos pensamentos, principalmente nossos sentimentos, diante de situações que acontecem e como que a meditação acaba sendo um espaço para a gente lidar com isso e retirar, né, aquela carga de pesada, às vezes muito pesada, de sentimentos, pensamentos, emoções, que às vezes ficam acumuladas no nosso psiquismo e que nos fazem sofrer, né? Em última análise, é mais ou menos isso que a meditação, na proposta do budismo, busca resolver, né? Ou tentar resolver. Eu vou colocar mais alguns elementos para essa reflexão e hoje trazer uma vivência associada a esses aspectos. Então vamos lá. Eu vou começar exatamente pelo processo de observação da mente, sugerindo aqui que esse espaço possa ser utilizado dessa forma, né, como nós observamos a nossa mente. Então, vamos nos colocando numa posição confortável. Nessa posição, observe o seu corpo inicialmente. Observe como você está sentado, sentada. Como está a sua coluna? Como está a sua expressão do rosto? Então, nós começamos pelo corpo, inspirando, expirando e observando esses aspectos. Se existe algum ponto no seu corpo que está pedindo alguma atenção, alguma pequena dor, um incômodo, que você nota que estava ali e agora você precisa dar mais atenção para ele. Para isso, você vai inspirando, expirando suavemente, dedicando esse momento a estar presente aqui, nesse espaço, neste local. Então você inspira, expira e faz uma pequena pausa. De vez em quando eu vou tocar o sino para chamar a atenção para o momento presente, que a nossa mente às vezes fica distraída, começa a concentrar em alguma coisa e depois novamente começa a seguir qualquer tipo de pensamento que aparece. Então você volta novamente para esse seu espaço interno, observa o ambiente, observa a temperatura, observa as luzes, os sons, tudo que está presente nesse ambiente que você está nesse momento. Você pode estar com os olhos fechados ou manter os olhos abertos, do modo que você achar melhor. Se você estiver com os olhos abertos, fique atento para não distrair com as imagens. E verifique exatamente. Eu sugiro que você não fique olhando para a tela. Você pode olhar para um espaço da parede, talvez para um quadro, uma planta, um objeto qualquer, mas ali deixar ele neutro na sua presença.
de forma que aquilo não te conduza a nenhuma imaginação, a nenhuma distração. Simplesmente esteja olhando com uma atenção para o seu processo interno, para o processo como a sua mente está atuando. Então eu vou fazer um silêncio, tocando o sino, e depois a gente continua. Nesse 1 minuto de silêncio, se você quiser prolongar, você faz uma pausa no seu equipamento e depois prossegue. E agora você começa a observar os processos que estão acontecendo em sua mente. O que nós chamamos de mente ego, que é uma mente que está sempre respondendo aos fatores externos e também internos que provocam essas respostas, reações, que provocam essa atividade mental. O que passa exatamente nesse momento em sua mente? Tente identificar os pensamentos, os sentimentos associados a esses pensamentos. Busque simplesmente tomar consciência do que está acontecendo em sua mente nesse instante. Observe se vieram vários pensamentos, se você ficou fixado em um deles especificamente. Observe também se existe alguma impaciência, algum senso de urgência. E vá respirando com calma, cada vez mais lentamente, identificando esses processos como um treino mesmo, como um exercício de aprendizagem. Esta é a proposta de hoje. Você pode também verificar se esses processos acontecem focalizando o futuro, algo que pode acontecer, que a sua mente está projetando, ou se é algo do passado, se ela projeta para o passado. Geralmente, esses processos mentais, eles estão localizados fora do momento presente.
É algo que acontece no momento presente, mas o foco está fora do momento presente. Às vezes pode surgir algum senso de ameaça, de perigo, de preocupação, de ressentimentos ou de cobrança. Se isso estiver acontecendo, você pode perguntar se esses processos são reais. Qual a realidade daquilo que sua mente está projetando? Se existe o certo, se existe o errado, se faz sentido essa classificação de certo e errado, ou simplesmente perceba que a mente está atuando tal como ela foi condicionada, criando imagens, criando cenários, contando histórias. Observe mais um tempo, se isso está acontecendo, se algum desses elementos está presente nesses processos. Fato é que nós muitas vezes gastamos de energia, muita energia às vezes, com algo que nunca vai acontecer. Grande parte das nossas ansiedades, dos processos que ficam agitando a nossa mente ego, grande parte são imagens criadas e nós ficamos ali numa luta com aquilo. E mesmo que a gente vá fazer outra coisa, vá fazer outra atividade mecânica, mesmo uma atividade mental, aquelas questões que nos incomodam, elas continuam, vez por outra, voltando, e os nossos processos mentais nos levam a um desgaste de energia, a um desgaste emocional. Então nós ficamos carregando uma carga mental intensa. Quando nós tomamos consciência desses processos, sejam processos que nos preocupam em relação ao futuro, em relação a gente, a nossa vida, ou a vida de alguma pessoa que a gente convive, ou seja, em relação ao passado, aquilo que já aconteceu, que nós ficamos ruminando, nós ficamos nos cobrando com o que foi realizado, tudo isso, uma vez que nós tomamos consciência, nós podemos mudar esse processo. Essa é a boa notícia, né? Nós podemos cuidar disso, nós podemos cuidar da vida. É claro que se está presente, são fatos importantes, eles estão ali acontecendo, eles não é para simplesmente descartar, mas nós podemos lidar disso de forma diferente, com leveza e especialmente com uma entrega ao que está sendo colocado na nossa imagem mental. Fato é que nossa mente, ego, pelo processo de evolução da mente-cérebro, ela está sempre respondendo ao mundo porque existe, no fundo, uma sensação de
de perigo, de medo, de ansiedade. Então é isso que acontece. E muitas vezes nós ficamos escravos desses processos, mas nós podemos nos libertar desses processos à medida que nós vamos treinando a mente num sentido diferente. Nós vamos reprogramando, nós vamos recondicionando nossos processos mentais para não ficar reféns desse movimento que a própria evolução nos condicionou. Ou seja, nós podemos perceber o jogo e começar a atuar de forma diferente. Essa que é a jogada. E como que é isso? É o que nós já estamos fazendo aqui. É tomar consciência dos processos, buscando olhar por outro ângulo, mas não mais o ângulo da mente ego, porque a mente ego, ela não dá conta de sair, de se livrar de si mesma. Mas nós podemos ativar um aspecto mais profundo da nossa mente, eu, que é o observador ou a testemunha silenciosa de tudo isso. E para que essa testemunha possa atuar, exercer o papel dela, nós precisamos de dar espaço para que isso aconteça. Por isso que nós começamos, às vezes, fazendo um silenciamento. Em vez de nós entrarmos já na discussão, no combate, essa tentativa de combater o que está fazendo é só a mente ego novamente tentando fazer o seu papel inútil. Inútil, porque ela fica ali tentando se combater, lidar com aquilo, e não vai conseguir sair de si mesma. Essa é a diferença que a meditação pode nos trazer. Né? Nós temos de estar atento, né, que essa sensação de que nós estamos correndo riscos, né, que existe um perigo iminente, que nós estamos diante de uma situação de vida, essa situação ela pode ser ultrapassada, mas nós precisamos de perceber que o grande paradoxo da mente ego é que nessa tentativa de se livrar, nós podemos cair exatamente, né, num processo caótico que vai acabar nos adoecendo e piorando a situação. Então, a mente ego, ela não consegue atuar diretamente. Toma consciência, mas abre o espaço para uma mente mais ampla atuar. E aí, a única forma que a gente tem, não é a única, mas uma das formas principais que nós temos é nós atuarmos sintonizando um campo mais infinito, mais amplo, que nós existimos, no qual nós existimos. Então, sintonizando esse campo, daí nós começamos com o corpo, inspirando, expirando, percebendo a vibração mais ampla desse campo que nós habitamos, que é o campo do psiquismo, percebendo os seres de luz, sintonizando com os seres de luz, aqueles que forem significativos para você, porque eles estão aí, intencionando a mudança que nós queremos ver, mas como um processo de libertação, simplesmente percebendo e finalmente nos entregando para esses aspectos que fazem parte da nossa vida. Então, vamos fazer esse processo de sintonia. Eu vou fazer um silenciamento e deixar que vocês fiquem nesse espaço de silêncio.
Essa sintonia, ela é um aspecto que você cria internamente. Simplesmente perceba que que cada um de nós existe num campo infinito de vibração. Nós escolhemos a vibração da paz, da serenidade, da quietude. Sintonizamos com os seres de luz. E tudo aquilo que nós não conseguimos resolver através da nossa mente ego, nós entregamos. Mas é uma entrega ativa, que permanece presente, percebendo o que está acontecendo e atenta aos sinais que nos ajudam a nos organizar diante daquilo que nós queremos resolver. Então, simplesmente pare e faça aquilo que nós já fazemos. Inspira, expira e busca um silêncio. Inspira, expira e encontre o seu silêncio. O silêncio dos seres de luz. E deixe que os problemas, as questões que a sua mente ego está colocando, fiquem ali. Fiquem ali quietos. Não tente resolvê-los de imediato. Deixe eles ali e fique atento aos sinais, porque o que nós podemos fazer de melhor virá como resposta através de insights, de percepções, de alguma coisa que vai nos ajudar a perceber esse caminho. Então nós vamos encerrar por aqui, deixar que você permaneça nesse tempo, o seu tempo, buscando esse encontro com seu ser interno, com seu ser mais profundo, com a mente infinita.